Recente pesquisa do Instituto PET Brasil, com base em números do IBGE de 2018, revela que no Brasil 54 milhões e 200 mil cães e 23 milhões e 900 mil gatos são animais de estimação. Esses números confirmam a tendência identificada pelo Instituto de que cada vez mais pessoas e famílias buscam um animal de estimação para uma companhia, não é? E no caso do pet como estimação de um casal, o que acontece quando existe a separação dos tutores e um dos lados não pode mais conviver diariamente com o animal? Pois bem, sobre o assunto, a gente conversa agora com o especialista em Direito de Família, Sucessões e Planejamento Sucessório, advogado André Andrade, mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, André, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por novamente estar aqui. E é um tema realmente muito interessante, que cada vez mais vem aparecendo pra gente, porque eu estava até conversando com uma advogada, a gente tem até um conceito dentro hoje do direito de família, que é a família multiespécies, não é? Porque esse pet... Multiespécies é ótimo, né? Excelente. Esse pet é um acaba filho. fazendo parte da família, Faz parte, né? E me corrija se eu estiver errado, mas me parece que não existe uma legislação específica para definir questões de guarda dos animais de estimação aqui no Brasil, ou seja, os casos que têm surgido são resolvidos com base em quê? Perfeito, Jefferson. Na realidade, hoje a gente tem uma legislação, ela só não é uma legislação interessante para isso. Por quê? Para o Código Civil, para a lei hoje, o animal ele é uma coisa, ele é um bem móvel. E só que o que aconteceu? Os tribunais, quando eles chegaram com essas situações, eles perceberam que isso não conseguia resolver na prática os problemas que existem, não é? Porque o animal, ele é tido realmente como um membro da família, não é? Então eles olhavam, poxa, como é que eu vou ser aqui salomônico e vou dividir esse bem ao meio, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Não dá para ser assim. Então, os tribunais, eles se vendo face a esse desafio, eles fizeram o quê? Não, eu vou aplicar por analogia os institutos da guarda compartilhada. Agora, isso é algo muito recente, é algo que é trazido dentro do judiciário, não é? Então eles pegam, não, existe uma proteção constitucional ao animal, a gente tem uma regra aqui e face a toda essa realidade eu aplico isso por analogia. Guarda compartilhada como existe com os filhos, no caso de separação dos pais, não é? Exatamente. Ou até a guarda unilateral, né? Até você dizer que não, esse pet tem que ficar com essa pessoa, porque é algo complexo quando você pega dentro de assim, você vai dividir um patrimônio ali. Então, como é que você vai dizer quem vai ficar com esse cachorrinho? Não é? O juiz ele vai ter que analisar isso para poder dizer. E não necessariamente ele vai entender que vai ser quem comprou. Não é? Pode ser uma coisa diferente. Agora, claro que imagina que o melhor dos cenários é aquela separação consensual, não é? Um acordo sobre quem é que vai ficar com o pet. Existem decisões judiciais que sirvam de precedentes, ou seja, aquilo que é uma referência para que o juiz decida, ou caso a caso tem que ser analisado? Perfeito, Jefferson. Existem precedentes no sentido de ser plenamente possível se fixar essa guarda, inclusive hoje, pensão, apesar de ser um pouco mais complexo, mas é plenamente possível. Existem vários casos aqui na Bahia, do TJBA, de vários tribunais, e do STJ trazendo essa possibilidade, trazendo essa fundamentação. Agora, não quer dizer que, importante ouvinte, se você passar por uma situação dessa, pode ser que você chegue para o juiz e ele entenda que ele não vai fixar uma guarda compartilhada para um pet. Não dá para a gente dizer, porque não é o que está ali na lei. Agora, você tem como recorrer, você tem como chegar, e já está cada vez mais forte. Mas não existe um parâmetro fixo, até porque mesmo quando a gente fala de um filho, Jefferson, a gente não tem um parâmetro, é algo extremamente aberto. Porque a lei traz a regra para a criança. A regra é você ter uma guarda compartilhada. Não vai ser a mesma coisa quando a gente fala de um cachorrinho, de um gatinho, não é? Mas na guarda, assim, dos filhos, você vai olhar o melhor interesse da criança e do adolescente. Quer algo mais aberto do que isso? Então, você sempre no direito de família vai olhar muito mais os fatos. E é a mesma coisa. Então, isso vai depender muito, inclusive, se você está passando por uma coisa dessa. Dica do advogado. O que é que vai fazer toda a diferença num caso desse? As provas. Porque o juiz, ele só vai ter ali
para poder julgar isso, o que vocês colocarem nos autos, o que o seu advogado colocar. Então é importante que ele fundamente ali e mostre, poxa, esse cachorrinho, esse gatinho, ele tem afeto, ele convive, ele tá aqui, eu que cuido dele, não é? E aí você mostra essa necessidade na prática, e é muito importante que o juiz perceba isso, até porque a gente acaba tendo... o juiz, ele é um ser humano. Então, por mais que a gente tente convencer ele tecnicamente, é importante também que a gente convença ele no sentido de aquela é uma decisão justa, é uma decisão boa. Eu já tive pet em casa e já tive a experiência de observar que, às vezes, é o próprio animal que escolhe, não é quem é o seu tutor. Claro que numa família todo mundo ali gosta e tal, mas parece que ele obedece mais a uma determinada pessoa. Não sei se é o caso, mas existem casos, existe a possibilidade de o próprio animal participar ali da discussão e ele sinalizar, eu prefiro ficar com fulano. Perfeito, Jefferson. Já imaginou, né? Fica um do lado, um do outro, o juiz bota o cachorro no meio, você vai para que lado? Que lado ele vai, né? Não chega a tanto, não. Assim, mesmo com criança, isso já não é tão dessa forma. Exato. Então, quando a gente vai falar, assim, de um pet, a gente vai mostrar isso num processo, né? Então, você vai botar foto, você vai colocar ali vídeos, e via de regra, ainda mais assim, se a gente está falando de Salvador, isso vai ser decidido numa vara de família, com um juiz que tem, no mínimo, 15 anos de carreira, que é o que ele leva para chegar em Salvador, e que ele atua de uma forma especializada numa vara de família. Salvo algumas exceções, você espera que esse seja uma pessoa que tem uma experiência de vida e um tipo de sensibilidade, né, que consiga lidar com aquela situação. E até, como eu ouvi aqui você falando, eu também tinha uma gatinha, e eu me lembro de uma preocupação de muita gente. Gente, se o seu gato, se o seu cachorrinho tem o outro como, assim, o alfa dessa matilha, isso não quer dizer que, assim, o juiz vá definir que esse... não vai dizer que é uma guarda compartilhada, entende? A gente tem como mostrar que existem os dois ali, existem formas diferentes de afeto. Laís Rocha, que já foi pedida em casamento e pretende no futuro ter um pet em casa também, tem uma pergunta para você, André. Com essa correria não dá não para ter pet. Eu saio cedo, chego só de noite, tem isso também, o cuidado. Eu queria perguntar para você, André, justamente isso, quais parâmetros devem ser levados em consideração quando o casal decide dividir a guarda, não é, do seu bicho de estimação? Eu estou falando de alimentação, de higiene. Tem essa divisão? Como é isso? Excelente, Laís. Eu vou falar o que todo advogado adora falar. Depende. E nesse caso... Depende. Depende do caso. Outro dia me perguntaram, não, doutor, mas diga uma resposta assim, fechado. Gente, não é fechado. Se não é fechado quando a gente fala de uma criança, é menos ainda quando a gente fala de um pet. Porque eu não tenho uma legislação, eu tenho um projeto de lei, mas eu não tenho uma legislação dizendo quais são os parâmetros. Então, é extremamente subjetivo. E aí isso vai depender muito do que a gente falou. Como isso foi levado ao juiz. Porque a gente sabe que, assim, tem trabalhos mais bem feitos em que você vai ter advogados ali que vão trazer e vão pedir uma regulamentação bem criteriosa. Não, ele tem que dar banho, ele tem que fazer isso. Isso evita uma série de problemas. Como ele pode dizer, não, eu divido o tempo aí. E o juiz, assim, ele tem milhares de casos para julgar ali numa vara, e ele não tem como parar e olhar aquele caso ali, se debruçar e fazer. Não é possível. Então ele vai fazer o melhor que ele pode dentro do que está ali no processo. Se você leva para aquele processo esse tipo de situação, via de regra o juiz vai enfrentar e vai fazer uma regulamentação mais bem feita, que pode determinar essa divisão de tempo, que horas assim, quando a gente faz um acordo de guarda de filho, a gente às vezes tem que ser minucioso, não? Você vai pegar sexta-feira, 5:30 da tarde. Mas isso é possível também para os pets. Plenamente possível. Mas também é possível, Jefferson, que as pessoas deixem isso mais solto. E aí, muito provavelmente, não vai ser o juiz que vai olhar, vai dar problema aqui se um não der banho. Quem vai dar banho quando pegar esse pet? Então... Imagine você ficar convivendo com seu ex numa situação, porque querendo ou não, você continua o vínculo por mensagem ou presencialmente. É uma situação polêmica, viu? Tô fora de campo. É ex, tchau. Direito à visita, por exemplo, digamos, um instituto jurídico válido também, como ocorre no caso de separação dos pais para
no caso de guarda compartilhada, não é? Aí não, eu tenho direito à visita. Quer dizer, guarda compartilhada, eu acho que não tem o direito à visita, né? O direito à visita é quando não há a guarda compartilhada, não é isso? Perfeito. Jefferson, mais ou menos. Eu vou até aproveitar para explicar rapidinho aqui uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Já vale, inclusive, para você que tem filho, humano ou não humano. Guarda, ela não tem a ver com o tempo de convivência. Guarda pela lei. Guarda é divisão de poderes em relação, por exemplo, ao menor. Então, a gente pode ter uma guarda compartilhada com um pai que visita, por exemplo, uma mãe que visita o filho de 15 em 15, que convive ali de 15 em 15. Certo. Mas, na guarda, eles vão ter os direitos iguais em relação a decisões. Onde é que ele vai para a escola, todos esses direitos de criação. Eu não gosto tanto de falar de direito de visitação, é muito melhor, acho mais preciso a gente falar de convivência. Mas você pode colocar isso como um direito de visita, e isso muitas vezes é sim determinado, né, numa decisão, e pode ser uma coisa complicada, viu, Laís? Imaginou determinar que você vai na casa do ex visitar seu pet durante um horário do dia? Tem casos assim. Vai dar problema em algum momento? Possivelmente. Claro que vai. Essa história... Inclusive, eu estava aqui, André e Jefferson, dando uma olhada na internet, pesquisando, e vi que no mundo dos famosos tem muito disso também. A atriz Bruna Marquezine e seu ex-namorado Enzo Celulari tiveram que compartilhar a guarda do seu pet. Também a cantora Luísa Sonza e o comediante Whindersson Nunes também. São exemplos de ex-casais famosos que já recorreram à guarda compartilhada de pets. Essa questão, como o Jefferson falou, e você também, André, ainda é muito nova para o universo jurídico, né? É porque o universo jurídico, Laís, ele é lento, assim. Ele é inexoravelmente lento. A gente tem hoje, nossa legislação, a gente tem um Código Civil de 2002, mas que ele é um projeto da década de 70, na época da ditadura ainda, e que tem como base muitas das coisas, a maioria dos artigos do Código Civil de 1916, que foi um Código Civil também feito às pressas. Não foi uma coisa assim tão bem feita, que puxa muitas coisas das ordenações filipinas que a gente tinha de Portugal, que, assim, tem um estudo que eu cito no meu projeto do mestrado, eu acho que o Código Civil de 16 tinha, por volta de 2.000 artigos, cerca de 1.400, 1.500 dele tem origem direta no direito romano. Então, para você ter uma noção de como a gente vai no direito civil, a gente vai reproduzindo uma série de coisas. E eu acho que vocês que lidam com política já sabem, para a gente fazer qualquer modificação numa lei civil no Brasil, é um sofrimento. A gente não consegue aprovar. Inclusive, uma coisa muito interessante para os ouvintes que talvez não saibam, a gente tem hoje uma comissão que está produzindo um novo projeto de Código Civil, não é? Inclusive com um dos juristas baianos compondo, não sei se tem mais algum, porque não me recordo todos de mente, mas o meu professor, fui monitor dele inclusive, gosto muito dele, professor Pablo Stozzi, ele está compondo a Comissão de Direito de Família e devem ter alterações nesse código, não é? Pode ser, inclusive, que tenha uma mudança e uma modernização. Mas tem um documento, André, que define a guarda compartilhada do animal de estimação, que é formalizada no cartório, não é? Pode sim, é possível você fazer isso. Assim como você pode, porque, via de regra... De forma extrajudicial. Extrajudicial. Porque você, no geral, vai regular isso dentro de uma separação, né? Dentro de uma separação. Se você tiver um namoro, assim, muito provavelmente você não vai levar isso para a justiça, né? As pessoas acabam se ajustando. É possível, mas você provavelmente não vai levar. Então, isso vai acontecer, via de regra, dentro de um divórcio. Você pode fazer uma escritura pública apenas com isso, mas você pode também, dentro de um divórcio, uma dissolução de união estável, dentro do cartório, incluir, e aí vai ser um acordo consensual, porque toda vez que você faz isso no extrajudicial, é um acordo consensual, você pode definir a guarda de pets. E você pode definir isso, inclusive, também na justiça de forma consensual. Porque muitas das vezes, quando a gente tem filhos menores, eu não posso fazer esse divórcio na justiça. No cartório, mas eu tenho que fazer na justiça, mas eu posso fazer isso de forma consensual e muitas vezes é rápido, Exatamente. simples. Ou seja, a separação consensual, quando há o acordo ali sobre o pet, isso também pode ser sacramentado num cartório. Pode, né? Para que fique ali o acordo, né, registrado, a sua validade reconhecida, não é isso? Perfeito. E a dica que eu dou também, se vocês forem fazer algo do tipo, ouçam o que Laís falou, dá problema depois. Então, assim, deixem o mais arrumado possível. Quando a gente vai fazer qualquer ajuste de guarda, e com os pets não vai ser diferente, é muito melhor que você seja um pouco paranoico, entendeu? Pequem pelo excesso, definam horário, definam forma que você vai fazer isso.
porque hoje é tranquilo, depois fica complicado. E se isso também tiver gerar alguma dor para você, que é para mulher ou para o homem mesmo, né? Que isso seja resolvido da melhor forma, porque às vezes você fica ali batendo numa tecla que não vai te levar a lugar nenhum. Claro que esse amor pelos pets, pelo cachorro, pelo gatinho, é algo que é legítimo, esse cuidado é importante, mas se isso também chegar numa instância que comprometer a sua saúde mental, eu acho que é importante a gente parar para poder também priorizar. Né? É bem próximo do que a gente tem com os filhos, Laís. E aí você entra numa questão que é uma problemática que a gente tem. Muitas das vezes, essa criança, por exemplo, ela é utilizada não apenas como isso, mas como uma forma de manter aquele embate ali. Isso tem uma série de justificativas psicológicas, até você querer manter uma relação. Então, eu vejo, infelizmente, muitas das vezes, pais criando verdadeiros infernos na vida um do outro, com questões de guarda e pensão. Você, particularmente, já pegou algum caso de casal separado, brigando ali pela guarda do pet? Já peguei, mas a gente conseguiu fazer acordo. Mas existem uma série de casos que são litigiosos. Inclusive, Gerson, foi interessante. Eu estava conversando ontem com uma advogada, colega minha, ela estava discutindo comigo um caso eu acho que é mais polêmico ainda, pensão para pets. Ela estava falando, André... Rapaz, pensão para pet. Divisão de despesas, né, para o bichinho de ali, despesas. Né? E que não é barato, viu? Não. Eu sei que não é. É caro demais. Paulinho sabe mais ainda. Tudo para pet é muito caro. São quantos pets, Paulinho? 1, 2, 3. 3 pets, 2 cachorros e um gato. E assim, nesse caso foi interessante porque quando eu falo numa guarda ali compartilhada, para mim essa divisão de despesas ela acaba sendo óbvia. Porque você tem os dois ali convivendo com esse animal, eles têm que dividir esses custos. Isso para mim é mais claro. Mas quando a gente fala de uma pessoa só que vai ficar com esse pet, né, aí isso fica mais complexo, até porque a lei não traz isso. Então eu estava conversando com ela, doutora Carolina Viana, até um beijo se ela estiver ouvindo. Eu falando, Carol, que intimidade, eu acho complexo aqui a gente pedir essa pensão, porque assim, querendo ou não, para a lei ainda é um bem. Por mais que esse tutor, o pai no caso, né, sempre tivesse pago tudo, né, pro animal, fica complicado você pedir. Mas tem uma solução, porque no caso qual era a fundamentação também? Olha, ele ia pedir a ex-esposa, ia pedir pensão, são casos excepcionais em que a lei fornece ali, mas no caso existia realmente um fundamento que ela poderia pedir. E eu falei, poxa, você pode tranquilamente incluir esses gastos do pet dentro do valor que você pede da pensão para ela, porque é um gasto dela. E aí fica mais palatável pro juiz fornecer isso. Mas é muito delicado, até porque pensão, ela, assim, a gente sabe como ela gera brigas e dificuldades na prática. Né? Agora, para definir a guarda, ainda acho que devia ter a presença do pet ali na audiência pública, colocar ele no meio, né? Escute, para quem que você vai? Claro que não é bem assim, mas olhe, André, muito obrigado. André Andrade, especialista em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, mais uma vez dando uma aula para a gente aqui. Muito obrigado, advogado André Andrade. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, viu? Muito obrigado, Jefferson, Laís, todos os ouvintes. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, essa semana Sim. eu parei para falar sobre isso lá no meu Instagram. É o advogado André Andrade, bem fácil, né? E eu tenho algumas coisas que eu estou falando. Quem tiver também alguma dúvida específica, pode mandar lá por mensagem, que eu tento responder todo mundo. Maravilha, e tenho certeza que muita gente se interessou, porque hoje, quem é que não tem um pet? Claro que não é todo mundo, mas muita gente tem um pet em casa e deve até já ter vivido alguma situação semelhante ou prestes a viver uma situação como essa. André, mais uma vez, muito obrigado, um abraço. Agora 7:55 na Tarde FM.